Vamos comunicar que o amor de Deus é revelação. Vamos testemunhar que a Bíblia é comunicação. Que bom que hoje a casa está cheia, né? Mais interessante que ainda há vagas, né? O banco da frente é sempre abandonado, né? E os convidados aqui estão bem de acordo com o Evangelho, mas daqui a pouco eu vou lá no banco de trás e eu vou convidar para sentar mais na frente, né? Vai ser o contrário de pedir o da frente para sentar lá atrás, porque aqui tem alguém especial. Bom, sempre é bom, é necessário a gente entender bem a palavra de Deus. Entender a palavra sem nenhum fundamentalismo, mas com fundamentos. A palavra hoje perguntou a nós se nós conhecemos a verdade. Quem de nós conhece a verdade? Nós conhecemos aspectos da verdade, mas a verdade em si nós não conhecemos. E a verdade é Deus. Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos conhecer mais a verdade. Não a verdade, uma palavra, um negócio, mas conhecer a verdade para que a verdade seja uma expressão da nossa vida. Jesus disse que ele não falava a verdade, ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então nós temos que conhecer a verdade para fazer com que a nossa vida seja verdadeira, segundo a nossa consciência o máximo possível, seja verdadeira diante da comunidade, mas, sobretudo, seja verdadeira diante de Deus. Porque a gente pode ter aparência para muitas coisas, mas para Deus não tem jeito de ter aparência, não. Para Deus, somos ou não somos. Somos ou não somos. Por isso, é necessário conhecer a verdade. É necessário compreender a liturgia desta palavra do 25º domingo do tempo comum. O que nós precisamos aprender? Precisamos aprender a relativizar a tudo aquilo que é relativo. O que é relativo? Até a nossa vida. Tudo que nós temos é relativo. Não é o mais importante, não é o fundamento, não é o absoluto da vida. Não é. Tudo é relativo. Ah, eu tenho uma enorme fortuna. Relativo. Um dia vai ficar para trás. A sua fortuna não vai garantir que você vai ficar aqui a vida inteira. Não vai. Então, os bens materiais, eles são necessários, todos devem ter. O Salmo disse, o refrão, que o Senhor eleva os pobres, mas nenhum bem material pode ser absolutizado por nós, nenhum bem material pode nos escravizar. É preciso que nós sejamos sempre conduzidos para a experiência da vida e da liberdade. Dos bens materiais, nós não somos mais do que meros administradores. Somos administradores. Um dia tudo vai ficar para trás. Tudo vai ficar para trás. E às vezes, de uma maneira meia surpresa, a gente está adiando isso lá para os 100 anos, e às vezes com 50 a gente vai. Já tem que deixar tudo para trás. Então esta é a grande questão da palavra que nós estamos rezando, refletindo.
Aprender a relativizar o que é passageiro, o que vai ficando para trás. E às vezes, nós humanos somos tão apegados a coisas que não são tão significativas e o pior, não são necessárias. Nós deveríamos ter a grande preocupação: o que é necessário a mim? O que é necessário à minha casa, à minha família? Ninguém deveria ser privado do necessário. E nós devemos nos privar na liberdade, na consciência de tudo aquilo que é supérfluo. Porque o mundo hoje é um mundo consumista, é um mundo que quase nos obriga a comprar. Eu duvido se todos nós aqui já não fomos a um mercado para comprar 10 itens, se nós não voltamos para casa com 15. Que não precisava muito, mas olhou lá, o preço está assim, os olhos desejou, vai para o carrinho também. Vai para o carrinho. Então, relativizar o que é passageiro e absolutizar de fato aquilo que é duradouro. Só Deus é duradouro. E duradoura deve ser a nossa vida, a nossa salvação. Mas para que eu seja salvo depois desta existência, eu tenho que ser salvo na minha conduta, na minha ética, na prática da justiça. Porque a minha salvação está na opção por aquilo que de fato é absoluto e tornar relativo tudo aquilo que é passageiro e mesmo que nós não queiramos, vai ficar para trás, vai ficar por aí. Absolutizar aquilo que é relativo é a certeza do fracasso. A certeza do fracasso. Nenhum bem deste mundo traz para nós uma realização como Deus pode trazer. Nenhum bem. Às vezes a gente sonha conquistar uma coisa, trabalha, luta, conquista. E a gente continua sendo o ser humano que é. Somente Deus nos realiza plenamente. Quem se coloca diante de Deus. Então, absolutizar o que é relativo é a gente ter a certeza do fracasso, é a gente viver uma precariedade espiritual. Quando alguém está lá numa vida mais difícil, a gente diz: fulano está vivendo uma vida muito precária. Quem sabe nós não somos precários espiritualmente na nossa vida. Quantas coisas deveríamos cultivar, valorizar, torná-las importantes, e a gente não torna. E outras coisas que deveria talvez nem seriam necessárias ou tratar com relatividade, a gente fica pegado. Fica pegado. Quando a gente fala em relativizar, significa lidar com as coisas com liberdade, com maturidade, com responsabilidade, sem ser prisioneiros e nem escravo de nada. De nada. Nada. É preciso que a gente tenha consciência da vida. Todos nós temos uma consciência, temos uma inteligência, mas será que nós temos consciência do momento da vida que nós vivemos? Mais jovem, mais velho, não importa. A consciência da vida. Em que mundo eu estou vivendo? Qual é o cenário de mundo que nós estamos experimentando agora? Diante desse cenário, que tipo de personagem sou eu? Como é que eu me comporto? Como é que eu vivo? Será que eu sou apenas um personagem deste mundo ou eu sou pessoa? Sou uma pessoa. Eu me sinto situado. Eu me sinto capaz de dizer sim e dizer não. A gente não pode dizer sim para tudo. Nem para tudo a gente vai dizer não. Então, diante deste cenário que nós vivemos, na realidade, deste momento, ter consciência quem nós somos, o que nós vivemos, o que nós estamos experimentando. Será que nós temos a consciência de que nós experimentamos neste momento alguns dramas
dramas, né? Experimentamos o drama da violência. Talvez, se olhar a nossa cidade aqui, violência seja uma coisa até leve. Mas quando a gente olha o cenário de mundo, de Brasil, quanta violência. É o cenário. Mas todos nós temos um pouco de medo da violência, né? Já imaginou se nós todos pudéssemos dormir com a casa aberta, tranquila? Quem pode? Uma violência, né? Em todos os sentidos. O cenário, o drama das drogas que faz tantas famílias sofrer. Tantos jovens, mais jovens, já está tendo gente mais adultos, vivendo como se fosse um morto-vivo, um vivo morto. E que tanto atrapalha a paz das famílias. É um drama do mundo que nós vivemos. Temos o drama, muitas vezes, de uma intolerância nas famílias. Eu não vou nem falar de intolerância religiosa, política, não. Vou falar das famílias, onde os membros não vivem um diálogo sincero, em alto nível, procurando entendimento, procurando a verdade, procurando ser justo. Todos os dias, notícias de feminicídio entre nós. Todos os dias. Não é um só. Não só. São muitos, infelizmente. Uma sociedade do drama em que o amor virou um negócio. Ninguém ama, conforme está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 13, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor não se encoleriza. No final de tudo vai passar a fé e a esperança e vai prevalecer a caridade, o amor, as nossas obras boas. Então nós vivemos uma sociedade de negócios, mas não é uma sociedade onde o amor, de fato, edifica e constrói. Vivemos o drama. Desafio aqui alguém dizer assim: não, eu tenho toda a paz que eu quero. Eu estou muito em paz, tenho toda a paz. Eu não preciso de mais paz. Se tem violência, nós não temos a paz. Nós vivemos um drama, por exemplo, de muitos filhos órfãos no nosso mundo hoje, né? Órfãos de muitas maneiras. Pais que geram, mas que não assumem. Não assumem a irresponsabilidade. Filhos órfãos. Por isso nós somos um pouco esta sociedade que somos, porque é preciso berço, é preciso base. E o grande berço, a grande origem da vida deve ser as famílias. Não deveria. É o drama de um homem, de uma mulher que procura um trabalho. Eu preciso trabalhar, preciso ganhar o meu pão. E ela encontra uma porta aberta para trabalhar. Alguns dramas, certamente nós temos os nossos. Temos aqueles que nós temos consciência que já experimentamos ou estamos experimentando. E então, diante destes dramas, nós temos que ter um posicionamento. A gente não pode constatar e pronto, acabou. Não. Qual que é o meu posicionamento? O que eu penso disso? O que eu posso fazer? O meu pingo d'água, este mar da vida, mas o meu pingo d'água vai ser limpo, vai ser saudável com as minhas atitudes. Então nós temos que ter um posicionamento, não podemos ser daqueles, sempre foi assim, vai ser assim, isso não tem jeito mesmo. Isso não é coisa de cristão. Cristão pensa positivo, pensa com esperança, pensa com alegria. O cristão sempre encontra, nem que seja uma porta estreita, uma saída. Uma saída. Isso é ser cristão. Então nós temos que ter, diante de tais dramas, um posicionamento. Ter uma consciência, ter um pensamento, uma palavra. O Evangelho vai falar das exigências da vida cristã, então, diante deste cenário, desta realidade, de saber quem é o absoluto e o que é relativo.
Primeiro, se a gente quer compreender a vida a partir da palavra de Deus, é preciso que Cristo seja o nosso fundamento. É a primeira opção. Cristo é o fundamento. Aquele evangelho sempre lido nos casamentos: quem constrói a sua casa sobre a rocha vai resistir tempestades. Quem constrói sobre a areia, a casa vai desmoronar facilmente. A casa é a nossa vida. E o grande fundamento, a rocha da vida é Cristo. Se eu não construir a minha vida, a minha consciência, a minha compreensão, vida a partir de um fundamento, qualquer coisa serve para mim. Se o vento está para lá, eu vou. Se o vento está para lá, eu também vou. Mas eu não tenho um posicionamento. Eu não me sinto livre. É como se a gente estivesse, viver no mundo hoje, se eu entrasse numa água agitada em que eu não dominasse a água. O mar da vida é um mar agitado, eu tenho que dominar. Ninguém pode entrar na água e ninguém entra na água imaginando que vai sucumbir, que vai morrer. Vai entrar para se banhar, para refrescar e etc. E o mar da vida que nós vivemos, como é que a gente se sente? Estamos navegando a tal ponto que estamos remando em alto nível a nossa vida, onde Cristo é a rocha, é o fundamento. É preciso que, sendo Cristo este fundamento, e que a partilha faça parte do nosso ser cristão. A partilha no lugar do acúmulo, no lugar da ganância. Nós temos que olhar isso. Às vezes a gente é ganancioso por bobeiras. Ganância. Às vezes não é necessário. Às vezes eu usurpo da coisa do outro, que é do outro, mas eu quero aquilo para mim. Parece uma criança que nunca se contenta com o que tem. Quero do outro também. Então, a partilha no lugar do acúmulo e da ganância. Novas relações entre nós, onde de fato estejam presentes a justiça e a fraternidade. Fraternidade. Não é o que nós sentimos, presenciamos. Fidelidade. O cristão é fiel. Ser fiel é ser confiável. Eu não sei se vocês se sentem assim. Eu imagino. Como é bom alguém confiar na gente. Ter confiança na gente. Como é bom a gente ter uma pessoa para confiar. Nós temos que crescer nesse nível. De sermos pessoas confiáveis. As pessoas poderem confiar na gente e a gente confiar nos outros. Isso é a nossa fidelidade. E Jesus fala com toda a franqueza aos seus discípulos: vocês têm que optar. Vocês têm que escolher. Ou a missão, ou a sociedade injusta. Nós também estamos no mesmo patamar. Nós temos que escolher. Ou nós vamos escolher a missão de viver, de navegar com dignidade a nossa vida neste mar agitado em que nós vivemos, situados, conscientes, ou a gente vai viver conforme o mundo, conforme o vento. Não é o Espírito que sopra sobre nós, em nós, mas é o próprio vento da sociedade. Então nós temos que optar, nós temos que escolher. Não existe em cima do muro para Deus. Você pode estar em cima do muro, mas o seu coração está lá ou está cá. Então não existe em cima do muro. Nós temos que optar. Temos que nos educar, escolher a missão, viver dignamente a vida, tratar tudo com relatividade, onde Deus é o Senhor, onde Deus é o absoluto. E nós precisamos para isso rezar. Porque se a gente não come arroz com feijão todos os dias, se parar de comer, o que vai acontecer? E se a gente não reza? Nós precisamos rezar. Rezar para penetrar o núcleo, a consciência, o mais sublime do reino de Deus proposto para nós. Quando eu rezo, eu estou querendo compreender o que é o reino de Deus. Eu quero pertencer ao reino, eu quero ser salvo. Eu vou compreender isso na minha oração,
Na minha oração, quando eu falo e, sobretudo, quando eu permito e deixo Deus me falar. Santa Teresinha disse que se a gente reza 10 minutos e fala 10 minutos, rezamos muito mal. Se a gente reza 10 minutos, fala 5 minutos e deixa Deus falar 5 minutos, nós rezamos mais ou menos. Se a gente reza 10 minutos, diz ela, e a gente fala 30 segundos e dá 9 minutos e meio para Deus falar, a gente fez uma boa oração. Uma boa oração. A oração é, sobretudo, uma escuta de Deus, um mergulho no mais íntimo do seu projeto, para a gente compreender e procurar praticar. E quem é que reza bem? E quem pode rezar? E quem tem o coração limpo? Se o nosso coração está cheio de ódio, desejo de vingança, pensa mal, deseja mal, essa pessoa não consegue rezar. Um coração com ódio não consegue rezar. Porque quando você vai rezar, você vai tentar substituir o seu coração de pedra por um coração de carne. Um coração justo, um coração bom, um coração solidário, misericordioso. Então que Deus nos dê a graça de levarmos conosco, após a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, esta mensagem, para a gente continuar refletindo, rezando, e a gente compreender e se convencer. De fato, a vida neste mundo é passageira. Só Deus é maior. Só Deus deve ser o nosso absoluto. E tudo mais deve servir para o nosso bem-estar e não para nos escravizar. Creio em Deus Pai,